Olá pessoal, meu nome é Gabriel e estou aqui para o segundo vídeo dessa série, Como Ler a Bíblia. E hoje vamos falar do Velho Testamento de uma forma geral, depois a gente vai fazer outros vídeos específicos sobre alguns livros, mas de uma forma geral, como devemos ler o Velho Testamento? Fique comigo. A primeira coisa que temos que entender é o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar boas ações. Há muitas pessoas que de certa forma até desprezam o Velho Testamento, dizendo que agora a gente tem que focar só no Novo, e eu vou dizer que isso é um erro muito grande. Afinal, nessa época que Paulo escreveu para Timóteo, não existia um Novo Testamento, gente. O Novo Testamento ele foi criado, de certa forma, ele foi escrito na época dos apóstolos, porém ele só foi organizado como um Novo Testamento, como Bíblia, somente algumas décadas, até séculos depois que os apóstolos já morreram, nos concílios que eles fizeram, que a igreja fez para poder organizar isso. Quando ele escreve que toda a escritura é proveitosa, aqui ele está se referindo ao Velho Testamento. Ele está se referindo que a escritura, que é o Velho Testamento, também é proveitosa. Toda é inspirada por Deus. Então toda a escritura é inspirada por Deus. E claro que isso também inclui o Novo Testamento. Obviamente, para nós cristãos, tem uma certa importância maior o Novo Testamento, mas nós não podemos descartar o Velho, mas aprender com ele também. Quando você vai ler o Velho Testamento, você tem que ter esse entendimento, que ele também é inspirado por Deus e que ele também é a palavra de Deus. Claro que aí entra um porém. Nós temos que ter algumas avaliações para a aplicação do Velho Testamento. A nossa leitura pode ser fluida, mas quando nós vamos aplicar no contexto do cristianismo, da nossa fé, a aplicação um pouco diferente, porque o Velho Testamento ele foi escrito para os judeus em específico, naquela época. Era judeu escrevendo para judeu. Então, quando se trata ali do povo de Israel, eles tinham costumes, culturas, tradições e até leis que eram mais específicas para eles do que hoje são para nós cristãos. E eu quero entrar em algum desses temas para você entender um pouco melhor. A começar até pela cultura. Existiam muitas tradições que até os fariseus usavam muitas dessas tradições e Jesus confrontou essas tradições e até leis, que eram muito ligadas à cultura deles, o fato deles seguir ali Abraão, deles serem da descendência de Abraão, Então, quando fala da circuncisão, por exemplo, é um exemplo cultural que marcava a aliança que eles tinham, com Deus através da vida de Abraão, que é a circuncisão. Então a circuncisão vem disso. Já quando a gente vai para o cristianismo, a gente não traz mais a circuncisão. Por quê? Porque a nossa aliança já não é mais com Abraão. A nossa aliança é específica com Jesus. E com Jesus a gente não precisa se circuncidar, Já pensou se a gente tivesse circuncidado todo mundo? Ia ser um pouco dolorido, homens? Mas enfim, é uma questão cultural, é uma questão da lei judaica que já não se aplica mais ao cristianismo. Então alguns desses detalhes você precisa sempre avaliar, mas isso não te impede de aprender com esses detalhes. Você pode aprender com a cultura deles, você pode aprender com as histórias. Por exemplo, a cultura judaica tem muitas questões a respeito do casamento, a respeito do comportamento, a respeito do dízimo, das ofertas, que são proveitosas para nós, mas que são da cultura deles. Nós podemos aprender com isso, nós podemos aplicar de outra maneira no cristianismo, mas não deixando totalmente de lado a cultura deles. Mas lembrando que no Evangelho já não é mais a cultura do judaísmo que prevalece. Porém, nós podemos aprender a história de Sansão mesmo. É uma história muito bonita, muito interessante, mas que mostra um homem que falhou, um homem que apesar de consagrado, falhou em diversas formas. Como nós podemos então ler a história dele e aplicar isso nos nossos dias? Há uma maneira de fazer isso, entendeu? Você pode trazer mensagens sobre a vida de Sansão, sobre a forma que ele vivia,
como nazireu, como um homem consagrado, mas mesmo assim ele cometeu alguns erros. Então, o que a gente pode trazer de cultural e que possa ser aplicado nos nossos dias, né? O próprio voto de nazireu, né? Muitas pessoas falam de fazer esse voto, mas esse é um voto do Velho Testamento. Mas como nós podemos aplicar esse voto nos nossos dias de uma maneira que agrade a Deus, né? Então, todos esses pequenos detalhes são importantes para a gente trazer para os nossos dias, mas isso vai da leitura, você vai ler e você vai passar esse filtro. E esse filtro, que é o segundo ponto que eu quero te trazer, é o filtro da graça. Você tem que lembrar que algumas coisas do Velho Testamento são a lei e tem coisas que você precisa passar pelo filtro da graça. Por exemplo, quando diz não matarás, né? E aí Jesus, então, passando um filtro da graça, ele diz, mas você não pode, não é apenas não matar, você não pode odiar também o seu irmão. Quando você odeia, você já matou no seu coração. Então, olha o filtro da graça. Então, a lei de Cristo, a lei da graça, por assim dizer, ela tem alguns requisitos diferentes da lei mosaica. Então, você precisa, quando você lê, você aprende com a lei mosaica, né? Nós como cristãos aprendemos, mas nós passamos pelo filtro da graça, do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é, de certa forma, o nosso filtro. Porque se a gente fosse viver tudo que a lei mosaica diz, né, gente? Hoje a gente teria que levar boi na igreja para ser sacrificado, o pastor ia sacrificar lá no altar e para poder abençoar a gente. Já não é assim. Jesus se sacrificou por nós e ali ele rompeu com a lei mosaica e nós vemos o tempo da graça. É um outro tempo, uma outra maneira de viver. E nós podemos ver pela história da igreja que cada vez mais o cristianismo, ele nunca quis ser uma veia do judaísmo, mas cada vez que o tempo passava, ele mais se distanciava do judaísmo justamente para poder criar uma religião com a base que é Cristo, enquanto a religião judaica tem outra base, né? Eles acreditam em apenas um único Deus, no caso, eles não acreditam na Trindade, então nós precisamos passar esse filtro, claro, sem desprezar que o Velho Testamento é o mesmo Deus e Jesus também se manifestava no Velho Testamento de outra maneira. O Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento de outra maneira e Deus sempre se manifestou em todas as épocas, né? Outro detalhe importante na sua leitura do Velho Testamento, se você for ler de Gênesis a Malaquias, você vai avaliar também que as exigências para o povo de Deus, elas só iam aumentando com o passar do tempo. Conforme o ser humano ele foi se expandindo, e tanto em conhecimento, quanto em quantidade, quanto em muitos fatores, tanto até em espiritualidade em alguns casos, ou até mesmo no pecado também em alguns casos. Então o ser humano ele cresceu em todos os sentidos e nós podemos ver que conforme ele vai evoluindo como ser humano, Deus também vai exigindo algumas coisas diferentes do ser humano. Então, por exemplo, lá no início, Adão e Eva, a única exigência que eles tinham era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente já vê, por exemplo, Abraão, Deus já quer uma obediência mais radical de Abraão, onde ele precisa sacrificar o próprio filho, né? Então olha a diferença, né, de nível de obediência. Então Abraão já tem um relacionamento de justiça com Deus, de fé, já é muito maior. E quando chega em Moisés, aí nós já criamos toda a lei, né? Nós já vemos toda a lei do Velho Testamento, né? Então toda a lei mosaica. Então o nível de fé sobe, o nível de exigência sobe, mas a vontade de Deus sempre foi ter um relacionamento direto com o homem, não que houvesse intermediador que não fosse o próprio Jesus, o próprio Deus, o nosso intermediador, que fosse direto. Só que pelo fato dos homens, né, serem duros de coração, eles precisavam se submeter a regras muito duras também. E só que o nível vai subindo de exigência. Quando já chega no Novo Testamento, nós já vemos que Jesus também traz algumas exigências para o cristão. Por quê? Porque o cristão tem o Espírito Santo dentro de si, né? Então as exigências já são maiores em alguns aspectos. Quando se trata, né, como eu falei, de não matar e não odiar, de não adulterar, mas também não cobiçar, né? A mulher, quando você cobiça, você já está em adultério. Então são pequenos detalhes que a graça ela evolui e traz aí uma lei mais excelente, uma lei do que realmente Deus quer do ser humano, que é esse relacionamento mais profundo.
Então isso é importante também para a gente entender o Velho Testamento. E aí a gente vai entender por que aconteciam guerras, por que às vezes Deus mandava matar, né, às vezes uma nação inteira, porque o conhecimento, o nível de entendimento daquela época era muito diferente do nosso. E se hoje já há tantas guerras, se hoje com tanto conhecimento, recentemente vivi uma situação, né, da Segunda Guerra Mundial que foi terrível, e se hoje com tanto conhecimento o ser humano comete tantos erros, imagina naquela época que não tinha conhecimento acessível, né? Então você pode ver que era diferente, épocas diferentes, maneira diferente de pensar, regras diferentes, exigências diferentes. Então, conforme o ser humano vai evoluindo, Deus vai exigindo mais, porque ele tem mais capacidade de oferecer mais. Se é que você está me entendendo, quando você lê nessa perspectiva, você vai entender por que algumas exigências aconteciam. Por que, por exemplo, Ananias e Safira morreram ao ofertar na igreja, mas não dar tudo de si, né? Por que a exigência foi tão alta, né? Por que a exigência foi tão alta na época da criação da lei, né, de Moisés, né, quando foram tentar entregar um fogo estranho no altar? Mas por que essa exigência não foi tão alta na época de Eli, né? Será que Deus mudou? Deus não mudou, mas existiam ali autoridades naquelas épocas e contextos históricos diferentes para serem avaliados de como Deus estava tratando com o povo naquela ocasião em específico. Então, tudo isso você vai ter que avaliar na hora do seu estudo do Velho Testamento. Por isso é bom que você estude sempre lendo bastante, mas também aconselho, né, você buscar materiais. E é por isso que eu quero até deixar uma sugestão de você comprar um manual bíblico, uma bíblia de estudo. Eu até prefiro um manual bíblico porque você pode usar a sua bíblia normal mesmo e ter um manual bíblico do lado para você poder ter ali, poder descobrir o que está acontecendo. Bíblias arqueológicas também são muito boas. Então fica essa indicação. Se você quer estudar o Velho Testamento, procure isso. Outra coisa, leia outras versões da Bíblia. Não se pegue só aquela versão que você gosta. Só a Almeida é de Deus. Não, gente, não é assim que funciona, né? Uma outra hora a gente pode falar só das traduções. Deixa para um outro vídeo, mas cada tradução, às vezes tem um detalhe aqui, outro detalhe ali, que são diferentes e que é importante às vezes você saber de pelo menos 3 ou 4 traduções diferentes. E se possível, se você tem como, vá para o original, seja hebraico ou grego, vá para o original para tentar descobrir o significado daquelas palavras, o que Deus queria dizer com aquilo. Claro que a mensagem, ela, com a tradução, você já compreende ela, mas às vezes o original vai te ajudar também. A gente pode deixar para outro vídeo, mas o que eu quero finalizar aqui dizendo é isso. Busque, né, formas também de aperfeiçoar com bíblias arqueológicas, bíblias de estudo, manuais bíblicos, né? Ou até mesmo comentários. Mas só que comentários bíblicos eu fico com o pé atrás porque às vezes o autor ele pode colocar muito da opinião pessoal dele, muito da ideologia ou da teologia pessoal dele e acabar distorcendo um pouco do que realmente a Bíblia estava querendo dizer naquele determinado momento. Por isso que eu te aconselho a ir para os manuais. Então, para finalizar, quero te dizer que se inscreva aí no nosso canal para que você continue acompanhando essa série. Eu quero ainda fazer muitos vídeos para te ajudar a estudar a Bíblia com mais profundidade. Quem sabe a gente até faz uns vídeos aqui estudando juntos a Bíblia para a gente poder, né, crescer juntos no Espírito. Então é isso aí, até a próxima.